Bom, pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos bem ainda, bem alimentados, de buchinho cheio. Vamos começar agora a nossa próxima etapa, da programação. E primeiro dar um aviso: sobrou bastante comida. O que a gente vai fazer? Vamos fazer algumas quentinhas e vender. Só que dessa vez, se vocês quiserem comprar, R$10, e o Pix é o Pix da igreja. Então, se vocês tiverem interesse de comprar as quentinhas, ficou muito bom. Como é que faz? Tem aqui na entrada. Tem ali na entrada, o Pix. Aí vocês vão lá embaixo, conversa com provavelmente o Hugo que vai estar lá, aí eles anotam para vocês. Bom, o Pix está ganhando. Agora, é um momento muito especial para muitos de nós, porque a gente ouve falar bastante desse senhor que está sentado aqui na frente, Dr. Uriel. Ele foi uma pessoa muito importante na história da BU aqui em Juiz de Fora, e nós vamos ouvir um pouquinho sobre o que ele tem para falar para nós. Então, é isso, doutor. Desculpa, mais uma vez. Se inscrevam nas oficinas, beleza? Se inscrevam nas oficinas. Pronto. Doutor, certo. Obrigado. Esse velhinho daqui do lado vai falar sentado, tá bem? É mais cômodo e é muita, além de tudo, muita emoção, né? Além do cansaço, já que a idade me traz, também muita emoção falar sobre a BU, estar aqui com vocês, estar aqui nessa igreja. Muita coisa da BU aconteceu aqui nessa igreja, lá no começo. Estou revendo aqui o pastor Emerson, me lembrando com ele algumas figuras históricas. Antigos com certeza lembram. O senhor Abel, Dona Maria Leocádia, moravam ali na Onofre Mendes, logo subindo à direita, e uma família batista tradicional, foram fundadores aqui dessa igreja. Os dois faleceram, mas os filhos ainda estão por aí. Aqui em Juiz de Fora, provavelmente vocês conhecem a doutora Maria Isabel Barbosa, é uma cardiologista muito atuante aqui em Juiz de Fora, é a caçula dessa família. E para mim foi muito importante também, porque o melhor amigo que eu tive, que foi da faculdade, o tempo da faculdade maravilhoso para fazer amizade comigo, o resto da vida. E Deus colocou do meu lado esse colega. Ele fez vestibular de medicina 6 vezes. 6 vezes. E aquela vez, naquele tempo, era uma vez só por ano. Era em janeiro, fevereiro, e se não passou, só o ano que vem. Ele ficou me esperando. Quando eu fiz junto com ele, ele passou. Deus preparou. Eu tenho certeza disso. E fomos amigos, caminhamos juntos, depois escolhemos a psiquiatria juntos. Nossas esposas, ambas são assistentes sociais, juntas. Eu apresentei a esposa, que foi namorada, a esposa dele, e continuou, ela está viva ainda, nossa amiga. E o Joel era membro aqui dessa igreja. E, então, muita coisa da BU passava por aqui, porque ele estava na liderança. E a gente vinha e fazia divulgação, pedia apoio para os eventos, hospedagem para os convidados que vinham. As famílias aqui eram acolhedoras e a gente teve experiências muito boas. Bom, a BU é uma bênção, né? Eu acho que fez uma diferença enorme na minha vida. Eu sempre fui crente, graças a Deus. Antes de eu nascer, meus pais oravam por mim. Isso é uma bênção tremenda. Eu costumo lembrar daquela passagem de Paulo, quando ele estava para ser açoitado. Lembra? E ele falou assim: espera aí, vocês podem açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Mas você, cidadão romano? Uau, para tudo. Pois é, ele falou. O comandante veio conversar com ele, lembra? Falou: mas você é cidadão romano? Eu tive que pagar caro
cidadão romano? O que Paulo respondeu? Pois eu tenho o direito de nascimento. Olha que privilégio. Eu conheço o Evangelho com direito de nascimento. Meus pais eram crentes, me esperaram orando por mim, escolheram o nome da Bíblia que eles acharam que era abençoado. Um nome bem difícil, que dá até hoje um pouco de trabalho, mas é bênção. Foi uma maneira deles me abençoarem. Né? E projetarem um futuro para mim, luz de Deus. Luz de Deus, é o que eu quero ser na vida toda. Fiz umas bobagens na adolescência, como provavelmente vocês também fizeram ou ainda fazem. Mas quando eu cheguei aos 17, eu pensei assim, que besteira eu estou fazendo? Nada disso aí tem a ver comigo, eu tenho a ver com a crença, com a fé dos meus pais. Deixa disso, porque eu mesmo falei comigo, e naturalmente houve bênçãos de Deus, influências de Deus, pessoas que Deus preparou, né, no meu caminho, e foi muito bom. Eu nasci lá no Espírito Santo. Tem alguém aqui que é do Espírito Santo? Capixaba? Pois é, muito raro. Então, é um estado pequeno, muito vizinho de Minas, mas as influências de lá vão para outro lado. Né? Lá, normalmente, as pessoas vão estudar em Vitória, ou vão descer para o Rio de Janeiro, Niterói. Né? Mas, por influência de meus pais, a minha mãe queria voltar para Minas, meus pais eram mineiros, ali de Caparaó, Alto Jequitibá e tal. Então, ela queria voltar para Minas. Deus preparou um momento também certo, porque eu vinha fazer vestibular e a igreja aqui estava precisando de pastor. Meu pai era pastor. Então, coincidiu isso. Eles vieram. Foi outra bênção para mim. Eu sei que muitos de vocês não têm família aqui, vêm sozinhos para estudar. É uma coisa difícil, tem seus problemas. A igreja precisa ter muito cuidado com esses jovens, né? É muito bom, a gente pode falar sobre isso também, né? Mas quando eu vim, então, meus pais logo vieram. E aí, eu morei junto com meus pais o tempo todo. E logo apareceu a Deus na minha vida. Em 1964, ninguém aqui tinha nascido, nem o Leonardo. Ninguém aqui tinha nascido. 1964. Nem a senhora. Não. Um ano que foi interessante, marcado na história do Brasil pela Revolução Militar, né? Juiz de Fora tomou frente. Eu via, nós viemos, fomos morar no Mariano, e ali perto do quartel do Exército, dali que saiu a Revolução que comandou o Brasil aí uns quase 20 anos. Foi um ano muito interessante. Meu pai assumiu o pastorado da primeira igreja presbiteriana, lá no bairro Fábio, que alguns de vocês devem conhecer. Naquela época só tinha duas. A primeira ali e a segunda lá em Barbosa Laje, tem lá até hoje. Meu pai era pastor, no começo ele ficou sendo pastor das duas. Tinha isso antigamente, viu, pastor? Papai tinha 4, 5 igrejas, era como isso. Hoje, cada igreja tem 2, 3 pastores, ao contrário. Tempos mudaram muito. 64, papai assumiu a igreja, eu comecei estudando na faculdade, a medicina era ali no Morro da Glória, onde é o hospital universitário até hoje. Sabe onde é ali? Só no Morro da Glória, tem um hospital, e a gente morava no Mariano, eu subia a pé ali para ter aula de medicina, descia. E na igreja, nessa época eu já tinha atinado e assumido meu compromisso com o Evangelho, com o Senhor Jesus. Numa segunda-feira, reunião de oração. Vocês têm costume de ir na reunião de oração? Tem? Tem reunião de oração aqui, pastor? Que dia? Quarta-feira. Lá era segunda, naquela época.
tinha umas 20 pessoas na reunião de oração. Meu pai na frente dirigindo, e uma senhora diferente, loura, bem clara, um jeito de estrangeira, veio e sentou. E papai era daqueles pastores assim muito empolgados, dirigiu a reunião tal, e antes de terminar, temos aqui uma irmã, ele percebeu que ela era crente, que ela estava orando, com a Bíblia na mão tal. Irmã aqui que veio congregar conosco hoje, irmã quer usar a palavra, nos dizer de onde que é, senhora tal. Era Ruth Simmons, obreira da ABU no Brasil, uma americana que era missionária da ABU, era a secretária executiva da ABU no Brasil, estava passando por Juiz de Fora. Ela lembrou que antes disso, lá por 1960, por aí, tinha havido um começo da ABU aqui em Juiz de Fora. Eu estou com essa história toda aqui nesse dossiê, que depois vocês podem ver. O começo da ABU no Brasil foi mais ou menos aí, final dos anos 50, começo dos anos 60. E tinha um secretário nacional que era nada mais, nada menos do que Samuel Escobar. Já ouviram falar nesse nome? Morreu agora, recente. Um peruano, um intelectual, um teólogo, filósofo, obreiro da ABU. Veio para o Brasil, ainda jovem na época, e percorreu o Brasil, despertando grupos da ABU, e passou por Juiz de Fora. Aqui ele conheceu o reverendo Augusto Gotardello, que era um pastor presbiteriano, o primeiro pastor presbiteriano aqui, era professor de português, muito conhecido. Então, o Samuel Escobar esteve na casa dele, falou da ABU com alguns pouquíssimos universitários que existiam na época, e muito menos universitários evangélicos, eram pouquíssimos, mas ele conseguiu encontrar aqui umas 4 pessoas, e que começaram a reunir, começaram a pensar na ABU, e até quando a ABU se organizou mesmo, fez a primeira ata na Assembleia, que aconteceu lá em São Paulo, essas 4 pessoas daqui foram. Está lá na ata, eu não achei a ata aqui, mas tem em algum lugar o nome dessas 4 pessoas de Juiz de Fora. Uma delas ainda é viva, a professora Beatriz Gotardello, filha do professor Gotardello. Não mora em Juiz de Fora, mas é viva ainda. Está lá na ata de fundação da ABU no Brasil. 4 pessoas de Juiz de Fora. Uma delas morreu agora recente, a professora Maria Matilde Mendes, não sei se alguém conheceu, e mais 2 pessoas que eu não me lembro, não sei o nome, não conheci. Essas outras 2 eu conheci. Pois bem, houve esse começo da ABU, eu chamo isso de proto-ABU. Proto. Primeiro, primitivo. Não foi para frente. Mas Ruth Simmons, quando veio para o Brasil, assumiu, ela viu aquilo, a Juiz de Fora, vou passar lá. E veio na segunda-feira, ela ia para Belo Horizonte, vindo de São Paulo, parou aqui, ia para Belo Horizonte. Na segunda-feira, ela procurou onde é que tem uma igreja aberta. Segunda-feira, chegou lá. Quem encontrou ela? Eu acho que foi Deus. Ela foi à frente, meu pai deu uma palavrinha para ela, como ele sempre fazia, né? Ela foi à frente e falou muito pausadamente, mais ou menos assim: olha, irmão, nós somos pescadores de homens. Jesus nos fez pescadores de homens. E nós pescamos em vários ambientes, em vários aquários, vários tipos de peixe. E dependendo do tipo de peixe, a gente precisa usar uma isca diferente. Tem algum pescador aqui? Ainda não? Coisa de mais antigo, né? Mas tem isso. Eu também não sou pescador. Mas os pescadores dizem isso. Cada tipo de peixe tem uma isca, tem um anzol, tem um jeito de pegar. E ela falou assim: então na universidade é assim. A gente prega o evangelho para várias pessoas, mas para pregar na universidade tem que ter um jeito próprio, tem que ter uma maneira própria.
e tem que ter uma isca própria. E a ABU procura cultivar isso, transmitir isso, ensinar isso. Foi a palavra dela naquela segunda-feira, em 1964. Eu era novinho, 18 anos, tinha passado no vestibular. E quando ela terminou de falar, o papai falou assim: "Oh, temos aqui um universitário", ele era o único na igreja naquela época. "Temos aqui um universitário, oh, será muito bom que a senhora converse com ele e tal." E não deu outra, né? Terminou ali, ela foi para o lado do meu lado, conversamos. Eu entendi, falei: "É isso. Se é para ajudar, se é para evangelizar." E ela explicou bem: não é concorrer com a igreja. A igreja tem o seu currículo, tem a sua rotina, tem os seus programas, e os jovens vão continuar dando apoio na igreja. Apenas a ABU vai ser um braço da igreja na universidade. Essa foi a palavra dela. E explicou também: é muito feio quando a gente chega na universidade e começa a falar: "Ah, eu sou batista, ah, eu sou presbiteriano, ah, eu sou metodista." Ela falou: "Isso escandaliza, isso afasta. Então é bom que todos estejam unidos, estejam lá em nome do Senhor Jesus, e levem a palavra com o jeito próprio, com a maneira própria, para que Deus use e converta pessoas na universidade." Essa foi a mensagem dela. Eu tenho até hoje comigo, que eu compreendi e aceitei perfeitamente. Eu falei: "É isso." Ela me deu as primeiras dicas, me deixou comigo algum material. No dia seguinte eu fiz o quê? Fui para a faculdade, fiz o quê? Chamei quem? Meu amigo aqui da rua 9 Mendes. "Joel, vem cá, olha o que eu achei." Mostrei para ele. Ele falou: "Poxa vida, isso é ótimo, vai ser bom para a gente. Vamos juntar quem a gente puder." E eram poucos universitários. Na medicina eram só 2, eu e ele. Eram os únicos evangélicos. Juntamos mais algum na engenharia, mais algum no direito, mais algum na educação e tal, e formamos o primeiro grupo. Começou a se reunir em 1964. Dessa época para cá, não interrompeu. A ABU de Juiz de Fora tem, então, quantos anos? 68, 67. 1964. 61 anos, tá certo? Continuamente, sem interrupção. Aquele primeiro começo foi o próprio, como eu falei, interrompeu, mas logo a gente pegou e deu continuidade, e Deus abençoou, e assim foi. Eu participei 9 anos, aliás, 6 anos, né, como estudante de medicina, depois fiquei como assessor auxiliar algum tempo. Depois vieram outros assessores auxiliares, Deus foi levantando, e minha irmã, Bailinda Alice, não sei se alguém conheceu, era organista, foi ser assessora auxiliar. A Heloísa Correia, é uma assistente social, trabalha no CESAMA, ainda atualmente, foi assessora auxiliar. Pessoas que Deus foi levantando e sustentando o grupo aqui de Juiz de Fora. Então, se vocês quiserem perguntar, eu posso dizer como é que a gente fazia, o que a gente fez, quais eram as estratégias, quais os resultados, o que deu certo, o que não deu certo, né? Daniel me falou que vocês estão pensando muito no Congresso Missionário, que vai acontecer o ano que vem, né? Vai completar 60 anos do Congresso Missionário, né? Ou 50 anos do Congresso Missionário. Vai haver uma segunda edição. Terceira. Então, foi uma experiência muito bonita. Na época a gente teve uma mobilização muito boa, conseguiu levar um grupo bom em Curitiba, e o Congresso Missionário marcou muito a vida da ABU, da igreja no Brasil, eu diria, não só a ABU, mas a igreja evangélica no Brasil, né? Em 1976, o evangelho estava crescendo, estava ganhando força. Hoje nós estamos com 26, 27% da população, né? O último censo agora,
Naquela época eram 5%, 7%, ia aumentando devagarinho, a gente achava o que ia acontecer, não é? Mas foi um marco. O Congresso Missionário mostrou horizontes, mostrou que o Brasil é um campo aberto, é um campo missionário, e que o papel do universitário é muito importante, não só durante o tempo da faculdade, mas depois como profissional, né? Capacitando para assumir missão, seja em qual área que a pessoa esteja estudando, um missionário em nome do Senhor Jesus. É isso que nós somos, em qualquer lugar da vida, não é? Era uma conversa muito interessante que a gente sempre teve, que o pessoal que estudava essa parte de ciências exatas, né, engenharia, matemática, física, ficava assim falando, mas vocês que são da área de saúde têm muita coisa para fazer, né? Pode ajudar a pessoa, atender doente, dar remédio. A gente não tem nada para fazer. Como assim? Aí a gente diz, mas você vai ser engenheiro para quê? Não é para ajudar a gente, não? Você vai construir, não é para a gente morar? Você não vai construir usando com a mão de obra de outras pessoas que vão estar do seu lado? Não tem gente envolvida nisso tudo? Não tem presença de Deus nisso tudo, né? O que vocês vão fazer botando iluminação numa rua pública, numa cidade, numa comunidade, não tem nada a ver com o Evangelho, com Deus? Essas conversas que acabam acontecendo no dia a dia, no velho ouvido, né? Mas que marcavam a gente, né? Essa ideia de que é muito fácil para o pessoal da área de saúde, para os outros não. O Congresso Missionário mostrava isso. Todos somos missionários, cada um onde estiver. Cada um está agindo em nome do Senhor. Tudo que vier à mão para fazer, faz da melhor maneira, em nome do Senhor, dando graças a Ele. É essa a ideia. Isso é Evangelho. Isso é missão. Não é? E foi assim que deu muito resultado. Não é? Lá no Congresso Missionário saíram vários projetos que o Juiz de Fora ajudou, outros ajudaram de outras maneiras. Se vocês quiserem saber, eu acho que vale a pena também. Então, eu acho que valia a pena a gente conversar um pouco, né? Não quero só contar o que eu acho importante, mas o que vocês acham importante, né? 1964, por exemplo, o que traz à mente de vocês? Como que eram os primeiros estudos que vocês fizeram? Em termos de dinâmica, como é que era? Sim. Lembro até hoje, tem aqui o primeiro caderninho de estudo, mimeografado. Mimeografado. Alguém sabe o que é mimeógrafo? Aquele cheque para tirar cópia. Primeiro batia na máquina da datilografia. Vocês sabem o que é máquina de datilografia? Já ouviram no museu? Eu fiz curso de datilografia. Tinha curso. Ali perto do Cine Central, tinha um curso de datilografia. Hoje tem de computação, né? Mas era datilografia. Uma mesa com várias máquinas, os mais antigos estão rindo porque conheceram isso. Várias máquinas, a professora lá na frente, e punha uma página do lado, a gente ia cantar A, F, D, S, D, A, F, D, S, D, e aí com a mão direita, e pá, e o teclado de cima, e o teclado de baixo, até decorar aquilo. E tinha que fazer prova. No dia da prova, a professora vinha, punha um tapume assim, para a gente não olhar o teclado, e dava uma folha do lado. Você tinha que bater, sem ver, olhar onde é que você estava batendo. Não adianta como vocês fazem hoje no computador, assim, catando e olhando. Não, era de cor. Tanto que eu pego o teclado de computador, eu uso aquele teclado grande. Esse celular, para mim, é um sacrifício. Esse é da era de vocês. O meu, da datilografia, então eu uso o teclado grande. E bato rápido, hein? E sei, porque eu sei de cor. Eu sei a direção dos dedos todos. O teclado é igual da máquina de datilografia. Então, para mim é ótimo.
Então, bibliógrafo, o primeiro estudo que nós fizemos foi de Filipenses. Lembro disso perfeitamente. Existe até hoje, né? Circula por aí o estudo de Filipenses. Estudo bíblico indutivo. Isso é uma bênção que eu aprendi na BU. Na igreja não se falava isso. Hoje talvez as igrejas já falem. Mas foi a BU que trouxe isso. Estudo bíblico indutivo. É pegar o texto, debruçar sobre o texto, fazer perguntas ao texto, deixar que o texto faça perguntas para você, e dali você vai conduzindo o estudo, conduzindo e tirando dali a palavra, a mensagem, a essência da palavra de Deus. Isso é a BU que me ensinou. A igreja conhecia a Bíblia, conhecia os 66 livros de cor, isso tudo que me ajudou muito. Mas na BU eu aprendi o estudo bíblico indutivo. E o primeiro foi Filipenses. Lembro disso perfeitamente. A gente reunia domingo à tarde. E começamos reunindo na igreja luterana. Sabe onde é a igreja luterana? Lá no Praça Cassis. Ali atrás eles têm um salão social. Tinha um senhor que ia todo domingo, abria para nós, a gente estuda 4 horas da tarde, até 4h30, 5 horas. Depois todo mundo ia para casa e voltava para a igreja de noite também. Ia de manhã, na escola dominical às 9 horas, o culto às 10h30 até às 11h30, ia para casa almoçar. Depois da escola dominical tinha ensaio do coral. Depois voltava, ia para a BU às 4 horas, terminava, corria em casa porque tinha reunião na mocidade às 6h30 e o culto às 7h30. Era a vida da gente naquela época. Hoje a vida ficou mais complexa, né? Eu mesmo hoje só vou na igreja pela manhã. Eu estou me permitindo isso, depois da pandemia. Mas sempre foi de manhã, de noite, de tarde, era a nossa rotina. Então reunimos ali. Essa Ruth Simes que eu falei, que teve lá na segunda-feira, ela foi muito sábia. Na segunda-feira ela esteve comigo, me deu o recado, passou a visão da BU para mim, anotou meu telefone não usava antigamente, era carta. Anotou carta, né, o endereço e foi embora para Belo Horizonte. Mas antes de ir para Belo Horizonte, ela foi no pastor luterano. Por quê? Porque ela era americana, ela não conhecia nenhum pastor em Juiz de Fora, ficou desconfiada. Quem que eu vou procurar? O pastor luterano era americano também, deve ser entendido em inglês, né? E felizmente era um pastor crente, era um luterano crente, evangélico, bíblico. Então ele deu muito apoio, ela pediu a ele para dar apoio para a gente. Eu não sei se vocês hoje têm apoio de algum pastor. Pastor Emerson está aí dando apoio a vocês, né? Pastor lá da Tatiaia também me falou que a igreja dá apoio, ele apoia, ótimo. Naquela época era o pastor luterano. Então nós passamos a reunir lá. E ele escalou o presbítero da igreja para todo domingo estar lá, às 4 horas. Abria para a gente participava, fazia a reunião do estudo bíblico, era o grupo da BU. Não tivemos reunião na faculdade. Nessa época a gente não conseguiu fazer reunião na faculdade. Isso ia aparecer mais tarde. Lá nem tinha campo, era faculdade isolada, né? Não conseguimos. Mas tínhamos esse grupo que reuníamos, depois passou para o sábado à tarde, ficou melhor, né? Menos corrido. Aí passou a ser na escola de enfermagem, era ali onde hoje é o Palácio da Saúde, na Avenida dos Andradas, né? Aquele prédio que tem ali. Ali era a escola de enfermagem. E tinha residências, as alunas de enfermagem moravam ali. Então já tinha uma turma evangélica que participava com a gente ia lá, tinha uma sala que a gente usava todo sábado. E muita coisa aconteceu ali. Então o primeiro estudo eu lembro muito bem, foi o de Filipenses, que me deu uma visão também boa da Bíblia. É um livro maravilhoso, né? Um salmo, um livro da alegria, né? Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, né? Estou plenamente certo que Ele começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Como é que isso batia forte no coração da gente, né? Foi uma experiência muito boa. E daí
tinha reunião regular de estudo bíblico nas faculdades, mas fomos fazendo também eventos. A gente trouxe, por exemplo, naquela época tinha filmes muito bons do Instituto Moody, filmes americanos de ciência e fé, que articulava ciência e fé. Então a gente passava esses filmes nas faculdades, tinha que ir numa faculdade, depois noutra, depois não tinha o campus, né? Trouxemos aqui o Dr. Ross Douglas, que era um físico nuclear, foi o presidente da ABU muitos anos, lá de Campinas. Ele fez palestra lá na engenharia, um físico nuclear, crente, deu um testemunho lindo, encheu o laboratório, o auditório lá na engenharia. Trouxemos o próprio Samuel Escobar. Ele foi obreiro aqui uns tempos e depois foi para o Peru, para o México, para outros países. Mas lá na década de 60 ele veio fazer uma série de palestras pelo Brasil afora, percorrendo as cidades, fazendo palestras nas universidades. Então nós fizemos aqui também. E essa palestra dele foi até muito marcante. Foi em 1967, 68, por aí, a questão política estava estourando. Se vocês hoje estão achando que está difícil, que está meio complicado, vocês imaginam naquela época. E veio Samuel Escobar fazer uma palestra. E ele mandou para a gente uma série de cinco temas, ele preparou 5 palestras, e cada cidade que ele ia, a gente escolhia. As pessoas escolhiam qual palestra que a gente vai querer. E nós escolhemos aqui, é possível la libertad? Chique, né? Uma mensagem baseada em João capítulo 8. Né? Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Escolhemos essa. Aí veio Samuel Escobar, nós fizemos uma propaganda grande e tal, e conseguimos o auditório da Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito era ali no centro, era tudo espalhado. Ali onde é o Fórum da Cultura hoje, na Rua Santo Antônio, sabe onde é? Fórum da Cultura, grupo de divulgação, tem umas peças de teatro lá. Já conhecem aquele auditório? Era um bom auditório, naquela época era um auditório grande, cabia umas 200 pessoas, e a Faculdade de Educação cedeu, de Direito cedeu para a gente foi para lá quinta ou sexta-feira à noite, se não me engano, sexta-feira à noite. E Chiro, e a gente naquela expectativa, porque naquela época tudo que acontecia era vigiado. A gente sabia que no meio universitário, entre os colegas da gente, tinham vigias, chamavam o dedo duro, que se você cismasse com você, te acusava, você tinha que se explicar. Né? Tinha professores na faculdade que a gente desconfiava e outros a gente sabia que eram também infiltrados para vigiar, né? E naquele evento nós falamos, vão aparecer, o pessoal da polícia vai estar de lado, de olho a gente. Mas vamos fazer, foi um negócio assim meio corajoso. Encheu. E eu fiquei naquela tensão, orando, eu fiquei inquieto, andando para lá, andando para cá. E o Joel, que foi o colega Batista, foi para frente com Samuel Escobar para dirigir a palestra, dirigir o encontro. Batista é bom disso, né? Pose, foi lá para frente, uma palavra, vamos aqui ouvir o professor, doutor Samuel Escobar, tal. O Joel era bom disso. E passou a palavra para o Samuel Escobar e começou a palestra. E é só o auditório todo silente. E eu preocupado, falei, vai acontecer algumas coisas, podia acontecer tudo. Chegar e para tudo, prende. Podia acontecer, se ele cismasse que era subversivo, a gente estava perdido. Falei, que pode? Mas não era subversivo, a gente era crente, estava pregando a liberdade do Evangelho, não era liberdade de nenhuma outra. E eu fiquei andando, olhando e vigiando e querendo descobrir. E orando a Deus, né? Uma hora eu fui lá para o final, lá fora, na porta assim, tinham 2 conversando. Eu fiquei quieto com ninguém, querendo nada, ouvindo a conversa deles. Sabe quem era?
presidente do DCE. Estudante, líder estudantil, presidente do DCE. Ela foi para a palestra. Era aluno da Faculdade de Direito. O outro que estava conversando com ele também era aluno da Faculdade de Direito, só que era o comandante da Polícia Militar. Rapaz novo, mas coronel da Polícia Militar, era o comandante do TM aqui de fora. E os dois conversando, porque eram colegas da faculdade, eles se conheciam, mas um no extremo e outro no outro. E eu fiquei, o que vai sair daí? Mas eles estavam discutindo sobre a questão geral, né? E eu me lembro que o presidente do DCE perguntou assim: mas fulano, se a gente sair na rua com a passeata, o que vai acontecer? A gente pensa que político, isso tudo não tem, estão brigando na televisão, mas por fora conversa todo entre eles, né? Os dois conversando lá. Se a gente fizer uma passeata assim, o que vai acontecer? Ele falou: olha, o comandante da polícia falou: olha, depende. Se vocês forem falar mal da ditadura, se vocês forem falar mal do governo, nós vamos baixar o pau. Nesses termos. Mas ali eles não estavam nem prestando atenção no que estava lá falando, estavam ali. Mas era um clima que vivia naquela época. Acabou a palestra, graças a Deus, muita pergunta, foi uma bênção. Uma bênção. O Evangelho foi pregado claramente para um auditório cheio na faculdade de Direito, com alunos da universidade toda. Bom, saímos para tomar um cafezinho, depois fazer um lanche, Samuel Escobar, aquele jeito assim de vida com estudantes. Nós vamos onde tem um lugar que tem mais público, tem mais estudante para a gente. E eu morrendo de medo, falei: isso, menina, vamos ali na Rua Alfred e tal. Descemos a Rua Alfred, eu, ele, o Joel, meu amigo, e mais uma meia dúzia de abeuenses que tinham promovido o encontro. Descemos para tomar um café, fazer um lanche ali. Ali em frente ao Cine Central. Até hoje tem uma lanchonete ali, nem sei como é que chama hoje. Que põe umas cadeiras na rua ali, no calçadão da Rua Alfred, né? Aí fomos para ali. Quando a gente ia descendo da Rua Alfred, a gente via de um lado, de outro, ia descendo junto com a gente, 2, 3, vigília. Tudo vigiado. A gente não sabe o que é ditadura. O pessoal brinca com ditadura, mas é uma coisa horrível. Seja de que lado for a ditadura, é horrível. Vigilância total. Fomos, sentamos lá e tal, e o Samuel Escobar tinha feito um livro com as palestras dele, que ele vendia com a gente, deixava para a gente vender, né? Deixou comigo um pacote do livro. O livro simplesmente tinha uma capa vermelha e na frente, assim, uma foice e um martelo. Símbolo do comunismo. Mas ele estava falando contra. Se você fosse ler o livro, você ia ver que ele não está pregando o comunismo. Ele está falando da liberdade do Evangelho. Mas a capa tinha símbolos da época, né? E uma delas era essa. Ah, meu Deus, ele me deu aquele pacote, eu escondi debaixo da camisa. O que eu faço? Esses caras estão. E a gente sabia que tinha gente, quem era que estava vigiando a gente. Mas segurança total. Eu falei: se esses caras vindo comigo, me dá esse livro aí, o que você está fazendo com isso? No mínimo eu ia gastar tempo e muita adrenalina para explicar. Mas foram experiências, não é? Que foram amadurecendo a gente, fazendo testemunhos aqui na universidade, gente foi se convertendo, experiências muito boas. Eu formei com 6 anos, eu fui para o Rio fazer residência, né? O Joel também foi fazer o trabalho profissional, aí outros foram assumindo. E aí, na foto que a gente tem aqui, vocês foram vendo, alguém começou a identificar: ah, aqui está a NET, é a NET, é lá da minha igreja, não sei o que vocês falou isso. É sim, é aquela NET. Engenheira, formada aqui, daquela época com a gente, foi no congresso lá em Curitiba, né? Outro viu o nome aqui, Edson Giannini, eu conheço. O Edão, canta no Conjunto de Geração, ele mesmo. Ele era estudante de física, participava com a gente, foi lá em Curitiba, né?
chegou aqui, é o pastor Eloy lá da primeira igreja? É, o pastor Eloy lá da primeira igreja, participou com a gente, arrumou namorada na reunião da BU. A esposa dele, a Marília, se conheceram lá na reunião da BU. Olha, a reunião da BU dava muito casamento. O Joel, meu amigo, casou-se com uma moça que eu apresentei num acampamento que nós fizemos. Isso foi uma experiência muito bonita também. Tudo nessa época, do ano 67, 68. Fizemos um acampamento na Fazenda Experimental, ali em Coronel Pacheco. Alguém conhece lá? Já ouviram falar na Embrapa? Embrapa, Empresa Brasileira de Pecuária, uma empresa maravilhosa. O impulsionou, foi o pessoal da Revolução que criou. Fizeram coisa boa também. E é uma bênção para o Brasil. O Embrapa é uma empresa que alavancou a agricultura e a pecuária no Brasil enormemente. E ali tem uma fazenda experimental, de gado de leite. É ali que eles fazem as pesquisas, os experimentos com ração animal, tratamento de gado, tudo é ali, em Coronel Pacheco. Você indo para Coronel Pacheco, em vez de entrar à direita, segue um pouquinho mais, antes de entrar para o Piau, está a fazenda enorme. Ali eles tinham um lugar de hospedagem, hospedavam fazendeiros que vinham para aprender as coisas com ele, e a gente tinha, o diretor era crente, nós descobrimos que o diretor era batista, lá da primeira. Aí nós tivemos liberdade com ele, o doutor Edgar, criamos amizade com ele, tudo que a BU precisava, a gente pedia a ajuda dele, sim. Então ele cedeu para a gente fazer um acampamento lá, de graça, cama, comida, de graça. Que beleza. E juntamos lá umas 40 pessoas, veio o pessoal de Belo Horizonte, aí a gente já tinha articulado o pessoal de Belo Horizonte e tal. E nesse acampamento foi que o Joel conheceu a esposa dele, que casou-se e viveram juntos muito tempo. O Joel já partiu, a esposa dele não está aí. E outros casamentos, a Nete e o Pedrão se conheceram na Beuda. Eu citei. O pastor Eloy e a Marília se conheceram na Beuda. E outros que a gente for lembrando foram acontecendo, tá bem? Bom, 10 minutos para terminar. O idoso tem história demais para contar. E difícil ter gente que queira ouvir. Os idosos aqui são poucos, mas podem me dizer. Jovem não gosta muito de ouvir papo de idoso. Vocês estão dando muita oportunidade para mim. Mas prefiro que vocês façam uma pergunta e a gente vai caminhando para encerrar, tá bem? Sim? O senhor comentou um pouco que no início da ABU, o Brasil estava vivendo essa época da ditadura militar, né? E junto com isso, eu imagino que também por se tratar da década de 60, 70, também tinha um movimento muito forte de cultura hippie, por exemplo, né? Então eram dois extremos que lutavam e militavam muito contra o outro, né? E eu percebo que hoje, em termos e jeitos diferentes, né, situações diferentes, mas a gente também vive dois extremos, né, de ideologias, de pensamentos e principalmente dentro da universidade. Então, como foi algo que o senhor passou de forma muito latente, porque era a ditadura e esse movimento hippie, por exemplo, como cristãos, pessoas crentes se reunindo, como que esses assuntos que estavam tão em alta eram lidados? Essa é uma boa pergunta. E às vezes eu me faço pergunta se a gente tinha muita noção. Eu acho que em muitos sentidos a gente se isolou, entende? Porque, primeiro, a questão da ditadura é muito pesada, não é brincadeira. Você se posicionar e querer discutir
Houve um caso aqui que eu até hoje tenho assim como uma coisa atravessada. Porque uma das pessoas que participou com a gente era uma estudante de serviço social da Igreja Metodista. Ela era líder da Igreja Metodista Nacional, ela era líder da mocidade metodista do Brasil. E, naturalmente, era uma pessoa visada. Todo mundo que tinha liderança, que se destacava, era visado. E ela não era extremista, ela participava da BU com a gente. Mas, por ser líder e líder no âmbito nacional, e porque na Igreja Metodista tinha algumas pessoas que tinham uma posição de esquerda, assim, mais radical, não era a maioria, mas tinha, né? Ela acabou ficando muito visada, entende? E aconteceu uma coisa assim esquisitíssima para a gente na época. De um dia para o outro ela sumiu. Ela sumiu. O negócio é tão pesado que eu não estou conseguindo nem lembrar o nome dela. Ela sumiu. E nós não perguntamos por quê. Nós suspeitamos, mas ninguém falava um com o outro. Porque dá medo. Eu admito hoje que a gente se calou. Depois, muito tempo depois, que eu fui saber o que aconteceu. Eu tive coragem de procurar, perguntar e se informar do que aconteceu. Ela saiu de Juiz de Fora fugida. Fugida. Alguém informou a ela que ela ia ser presa. Porque era líder da Universidade Metodista Nacional. Alguém suspeitou que ela era subversiva, de esquerda. E isso bastava. E quando ela soube isso, pessoas próximas a ela encontraram uma maneira de que ela fugisse. Ela fugiu da seguinte maneira. Isso eu soube anos depois. Tinha uma rural, essa rural Willis, esse carro fechado, parece como tem uma traseira grande, é uma van, tipo uma van. Antigamente era a rural Willis. Tinha uma rural Willis que trazia banana do Piau para o Rio de Janeiro. O Piau sempre foi um centro produtor de banana. Ele vinha do Rio, passava por aqui, ia de madrugada para o Rio para depositar banana lá. Não sei por que combinaram com esse pessoal da rural. Eles foram ali na Igreja Metodista, entraram ali do lado, de madrugada. Ela já estava lá escondida, entrou no meio das bananas, por dentro das bananas, e foi embora para o Rio. E do Rio, pessoas providenciaram, ela foi embora do Brasil. Anos depois, uma das nossas companheiras aqui também, que era amiga dela, teve coragem de procurar e foi lá na Bolívia encontrar com ela. Ela já estava lá, já tinha tido uma filha. E só depois de 1985, quando houve a anistia, né, ela voltou para o Brasil, ainda é viva, trabalha como assistente social, acho que no Rio. Eu mesmo não tive coragem de procurar por ela. Já pensei muito em que valeria a pena a gente, naquela época, fazer uma manifestação de solidariedade a ela, porque foi uma coisa que... E nós ficamos à margem. Eu acho que nós tínhamos muito medo. O movimento hippie não incomodava a gente, porque achava tão distante, entende? Aquilo é uma turma de maluco, não vai dar nada. A nossa missão é pregar o Evangelho para eles. Se eles se converterem, é a posição clássica dos evangélicos, né? A gente não diferiu muito disso, não. Depois, mais para frente, lá para já 70 e tantos e tal, houve um movimento na BU, vocês forem ver a história aí, devem contar a vocês, né? Que apareceu o pessoal mais de esquerda, querendo influenciar para haver um movimento político e tudo, mas não foi para frente. A BU sempre primou por ser firmada no Evangelho, na Bíblia, política de lado. Entende? Eu acho que
como movimento, deve ser assim. Acho que individualmente cada um de nós tem que ser sua posição, tem que votar com consciência, não é? Não pode embarcar em qualquer notícia, mas igreja, ABU, movimento cristão, eu acho que não pode se comprometer com um lado ou outro, um partido, não é? Com lideranças, então, políticas de jeito nenhum. Mas é isso. Tem um livro muito bonito da ABU, não sei se você viu, né? Mais lutas do que glórias. Já viram esse livro? Eu procurei para trazer para vocês, não achei. Não sei se eu dei junto para vocês. No seco é capaz de achar. Mais lutas do que glória. É o caminho do Evangelho. Hoje eu li segundo Timóteo capítulo 3. Todos que quiserem viver uma vida piedosa em Cristo sofrerão perseguições. Não é fácil. Vestir a camisa do Evangelho põe a gente em situações embaraçosas. Às vezes dentro do próprio meio cristão a gente sofre embaraço, não é como Paulo fala que ele mesmo sofreu em meio cristão, não é? Mas fazendo tudo para preservar a sã doutrina, preservar a integridade da fé, preservar o testemunho cristão. É o que Paulo pedia a Timóteo naquela carta maravilhosa, né? O último escrito de Paulo, segundo Timóteo, ele põe, por um lado, todo o peso das perseguições que ele sofreu, a realidade clara de que não esperem água com açúcar, o Evangelho é para a gente corajosa, a gente toma posição, às vezes acertada, nem sempre, mas caminhando juntos, né? Deus com a gente e nos ajudando nessas situações todas. Esse dossiê eu preparei porque eu falei, o que eu vou fazer? Quando eu morrer, alguém vai jogar isso tudo fora. Antes que eu morra, eu vou juntar tudo direitinho e botar para o pessoal da BU. Está com o Daniel, né? Está para vocês olharem, para vocês verem. Me falou o Daniel que já digitalizaram tudo. Então hoje, só disponibilizar aí no site, todo mundo vê, né? Eu fico muito feliz com isso. Tem impresso, né? Tem também digitalizado, fica muito mais fácil. Tá bem? Obrigado. Muito obrigado.